Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Queridos, Romanos, ela é uma carta completa. De fato, aqui nós temos o maior compêndio de teologia no Novo Testamento num capítulo só, eu poderia dizer. Que você pega essa carta e você consegue entender tudo que tem nas Escrituras em termos de doutrina. Agora, eu li o verso primeiro, por quê? Porque todas as vezes que Paulo escreve a uma igreja, ele usa a expressão servo. Isso significa que ele tem o conhecimento total do que significa ser servo. E ele nos mostra o que é ser servo na prática. E ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. Ele tem um chamado para servir, e esse chamado tem a ver com pregação do Evangelho e ensino da Igreja de Deus. E mais, o cumprimento total do que significa ser um apóstolo. E o que isso tem a ver com Romanos 12? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, você vai ver que tem uma palavra lá que todos nós conhecemos, né? Que é o pois. Eu não poderia deixar de falar isso, eu tenho que falar com cuidado, porque aqui tem espécie nas letras. Pois é conjunção coordenativa. Isso significa que o que eu acabei de ler no verso primeiro faz referência, está ligado ao que Paulo fala no capítulo 12. Então, a igreja tem como propósito pensar nesses dias de aniversário acerca do que significa servir. E você não pode servir se você não entender o que significa ser servo. Servo no hebraico é eved. A palavra eved é a palavra que designa o servo no hebraico. É a palavra que dá origem ao termo doulos no grego. Agora, quando nós olhamos para o grego acaba fugindo um pouquinho da originalidade do que o hebraico nos traz, e o grego vai mostrar o servo como um escravo, aquele que é obrigado a fazer um trabalho involuntário até. Mas na origem, eved significa aquele escravo voluntário, alguém que se dedica, alguém que está voltado para um chamado, para um serviço. O servo no hebraico, figuradamente, ele tem o mesmo sentido que o grego, só que o grego acaba ampliando um pouquinho mais. Mas na origem da etimológica da palavra, nós biblicamente ficamos com aquilo que o hebraico nos dá. Afinal de contas, o hebraico é vamos dizer assim, a língua mais falada em todas as escrituras. Servo é eved, ou seja, aquele escravo voluntário totalmente dedicado ao serviço do Senhor. De forma assim muito simples, o servo é aquele que trabalha, aquele que presta um serviço. Se eu perguntasse o que significa ser servo, vocês diriam facilmente: o servo é aquele que trabalha, aquele que se dedica a prestar algum tipo de serviço. Entretanto, queridos, no hebraico nenhuma palavra é tão simples assim. No hebraico, cada letra tem um significado, cada letra tem um valor numérico, e as palavras que são formadas por essas letras geralmente trazem uma história, geralmente têm uma explicação, geralmente contam um fato dentro de um outro fato. Por isso que eu sou apaixonado pela língua hebraica. Então, olhando para o hebraico, eved é composta de 3 letras: ai ou aleph, vet e dalet. Ai ou aleph é a letra da visão. Preste atenção, a primeira letra do alfabeto hebraico é a letra da visão, é a letra do sentinela, do vigia que guarda, daquele que tem a visão além do alcance dos demais, é aquele que consegue ver além dos demais. Então, observe que no grupo, na igreja, no corpo, nós podemos identificar facilmente aqueles que têm esse tipo de visão, alguém que sempre vê um pouquinho mais. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro quadridimensional.
Existe uma interpretação rasa que a maioria faz. Qualquer pessoa que lê um texto bíblico, ele vai ter um tipo de interpretação, e às vezes ele faz uma interpretação particular. Entretanto, para se interpretar a Bíblia corretamente, é necessário conhecer as nuances das línguas das quais elas foram escritas. Então, servo é aquele que tem a visão baseada na primeira letra do alfabeto hebraico. A letra Bet é a letra da casa, é a letra do lar, a letra da habitação, a letra do ambiente familiar. Preste atenção, a primeira letra é a letra da visão, a segunda letra é a letra da casa. A terceira letra é a letra Dalet, é a letra da porta por onde se passa. É pela porta que nós identificamos a entrada da bênção, é a entrada da graça. Então, quando juntamos essas letras e olhando para o significado de cada uma delas, nós vamos chegar à seguinte conclusão: servo é aquele que possui e mantém o olhar constante sobre a casa, é aquele que está atento para as portas dessa casa, guardando e cuidando delas. Se eu trouxer para cá, para o termo igreja, nós vamos ter o seguinte significado: servo é aquele que possui e mantém o olhar constante sobre a casa do Senhor, é aquele que está atento às portas dessa casa, cuidando dela, para a graça de Deus. Irmãos, este é o real significado da palavra servo. Se você deseja servir, você tem que ter um olhar atento para a casa, para as necessidades da casa do Senhor, para aquilo que ela está exigindo, a sua presença, a sua pessoa, o seu serviço. Nós entendemos isso por causa da língua predominante do Antigo Testamento, que é o hebraico. Ela mostra que eu e você podemos ser servos na casa do Senhor, e aqui também podemos ser servos uns dos outros, como podemos ser servos também em casa. Nós podemos ser servos em qualquer lugar, onde quer que estivemos, ou onde quer que estivermos também. Entretanto, a nossa reflexão diz respeito ao serviço na casa do Senhor, o serviço na igreja. Servir a Deus no hebraico tem um sentido de um olhar constante para cá, para este local, guardando as suas portas. Isso deve acontecer partindo do pressuposto dos dons espirituais, como ouvimos ontem. O pastor Antônio Marcos foi preciso em afirmar que todos nós temos pelo menos um dom, e descobrindo esse dom, nós temos a responsabilidade de colocá-lo em prática no serviço do Senhor, naquilo que está proposto para cada um de nós. Entretanto, olhando para o hebraico bíblico, servir começa com aprendizado e conhecimento. Eu vou repetir: o hebraico me diz a você que servir ao Senhor começa com aprendizado e conhecimento. Servir deve ter esse princípio: eu não posso servir aquele a quem eu não conheço. Paulo diz isso falando de pregação, falando de missões. Ele diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, como servir aquele a quem eu não conheço? Eu não posso servir a Deus se eu não conheço a Ele, se eu não sei da sua vontade. E em determinada situação, ela é perfeita, ela é agradável, né? Mas ela também é meio dolorosa em determinados pontos. Nem sempre a vontade de Deus, ela é a minha vontade, e nem sempre a minha vontade Deus responde positivamente, e eu tenho que entender isso, e que essas respostas negativas, elas não venham a me afligir. Nós acabamos de vir de um outro culto, nós estávamos na igreja, e eu estou fazendo uma série sobre o livro de Salmos, e hoje nós vimos que o Salmo 6, ele é dividido de duas formas. A primeira parte, até o versículo 8, Davi expõe toda a fragilidade humana, suas tristezas, suas dores, sua enfermidade, o peso com relação à queda, o peso com relação ao pecado, enfermidade que dói os ossos. Mas não para aí, o salmo termina com Davi louvando, glorificando a Deus, porque aqueles que de fato foram escolhidos e que servem a Deus, Deus ouve as suas orações, e ao ouvir essas orações, esse servo, ele é agraciado pelas mãos de Deus que o sustenta.
Aí Davi começa a explodir em louvor. Então, queridos, é impossível servir a Deus sem conhecê-lo. Servir tem como exigência básica conhecer. Quem deseja servir a Deus deve conhecê-lo. Você sabe o que diz João 7,17? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que se alguém quiser fazer a vontade dele, no caso Deus, conhecerá a respeito da doutrina. É lamentável aqueles que pensam que não se deve ensinar doutrina na igreja. Alguns não trabalham esse lado dentro da igreja, não ensinam, não discipulam, não doutrinam a igreja, que alguns dizem que a doutrina separa, e eu concordo, queridos. A doutrina realmente separa, e ela é para separar. Ela é para separar os infantis dos imaturos, ela é para separar os meninos dos homens, ela é para separar os servos dos não servos, é para separar o crente do ímpio. É a doutrina que vai fazer isso. Um dia me perguntaram por que eu falo tanto de doutrina. Eu disse, porque eu gosto de dar capim. Ovelha verdadeira gosta de comer capim. Dê capim na sua igreja, que o lobo não vai ficar lá muito tempo. O lobo não aguenta comer capim muito tempo, ele vaza. Então é o capim que vai trazer conhecimento, estabilidade, maturidade, crescimento espiritual. Jesus disse, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se ela tem origem humana, se os seres humanos estão falando de si mesmos, se estão voltados para os seus interesses pessoais. Quem disse isso foi Jesus. Uma igreja que está querendo servir ao Senhor deve conhecê-lo para servi-lo como igreja, e a melhor maneira de servir ao Senhor é ser discípulo dele. E para falar de discípulo, eu quero trazer a vocês o conhecimento de uma outra palavra hebraica chamada talmidim. Quem é o talmidim? Talmidim é aquele garoto mais velho da casa, é o primogênito, que aos 13 anos, entre 12 e 13 anos, ele é separado para ser o sacerdote da casa. Ele vai dar continuidade ao conhecimento bíblico e vai trazer esse conhecimento para dentro de casa. Todas as vezes que eu falo disso, eu não consigo deixar de lembrar de um sujeito na Bíblia que, quando você lê Romanos, no capítulo 16, você nem imagina quem é. Paulo diz assim: saudai a Rufo. Se o pastor Domingos estivesse aqui, ele ia dizer que Rufo é aquela parte que a gente coloca na parede para evitar vazamento. Mas Rufo é um companheiro de Paulo. Agora, quem é Rufo? A maioria não sabe quem é Rufo. Rufo é filho de Simão o Cireneu. Marcos capítulo 15 vai nos dizer isso. Rufo é irmão de Alexandre. E Rufo, como talmidim, ele é levado à sinagoga para ser ensinado por um mestre, por um rabino. Os judeus têm essa particularidade. Todos nós, às vezes, pregando, eu me divirto com isso. Às vezes eu vejo os camaradas dizendo assim: porque Paulo aprendeu aos pés de quem? Pergunte dele assim: Gamaliel aprendeu aos pés de quem? Gamaliel aprendeu aos pés de quem? Porque se Gamaliel é o mestre, ele ensina Paulo, Paulo é o talmidim de Gamaliel, Gamaliel aprendeu com alguém. Gamaliel aprendeu com Hillel, um dos líderes daquelas escolas, filosóficas, que tratavam basicamente, ali no capítulo 19 de Mateus, com relação ao divórcio. Então, Rufo é o talmidim da casa. Ele é levado para o ensino. E aí vocês sabem como é que esse menino era aprovado? Quando ele era aprovado como sacerdote da sua casa, ele recebia a mão direita no ombro direito. E quando ele não servia para coisa, quando ele não... É triste você ver, sabe, alguém que não tem dom, não tem talento, não tem conhecimento, não tem habilidade, e insiste em pregar aquilo que ele desconhece. Como é que se despedia o menino que não estava apto para o serviço? Apertava-se a mão dele. Agora eu quero lembrar do João Pai. O João Pai dizia lá no seminário que quando o cara não dava para coisa, alguém devia apertar a mão dele e dizer: vai plantar banana, lembra?
É por isso que tem umas bananeiras aqui próximas ali, cara. Eu não sei quem plantou, mas tem umas bananeiras aqui, tá? Eu já comi banana daqui. Então, Rufel Talmidim, ele é treinado, ele é aprovado. E aí, irmãos, um dia quando você lê sobre a crucificação de Jesus, Lucas vai nos dizer que Simão Cirineu, ele entra pela porta que dá origem aos campos. Mas isso não significa que Simão Cirineu, ele é um trabalhador, um camponês. Significa que ele estava vindo de Damasco. Simão Cirineu é um etíope. E aí vem uma pergunta: o que estava fazendo um etíope no dia 14 de Abibe, o dia da Páscoa em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado? Domingo passado, estava pregando em uma igreja e o pastor ficou encantado, porque ele nunca tinha ouvido dizer que quando a gente olha para a vida de Simão Cirineu, Cirineu não é um sobrenome. Cirineu indica um local, ele vem de Cirene. Cirene é da Etiópia. E alguns pensam que o evangelho chegou na Etiópia por causa daquele etíope que Filipe evangelizou. Não, queridos. Chega por meio da família de Rufo, chega por meio da casa de Simão Cirineu. E aí, quando Simão Cirineu entra na cidade, Jesus está saindo, carregando a cruz. E ele está bonito, que nem o Edvilson hoje, limpinho, né? Com o seu talit branquérrimo. Ele não poderia se sujar. E ele vê aquela turba, aquele monte de gente lá gritando crucifica, e Jesus vem pisando sobre o seu próprio sangue, com todas as dificuldades em direção ao Gólgota. E aí o soldado olha para Simão e diz assim: ei, você aí, ajuda ele. E o Simão diz: eu? Ou não? Eu estou indo para o templo assistir o sacrifício do cordeiro. Ele tinha um talit, um manto de oração. Os judeus têm isso. E as mulheres não entravam, ficavam do lado de fora. Os homens se apertavam ali para receber uma gota do sangue quando o Gadol Cohen, o grande sacerdote ou sumo sacerdote, após sacrificar o cordeiro, ele pegava o cordeiro com a mão esquerda nas duas pernas. Esse cordeiro estava derramando o seu sangue e ele derramava em círculos, no sentido horário, 7 vezes, simbolizando a eternidade. E a partir dali ele não poderia mais tocar naquele sangue. Segundo o altar que Deus pede para Moisés fazer, esse altar deveria ter em torno de 2 metros e 82 centímetros aproximadamente. Não podendo mais tocar no sangue, o sumo sacerdote pegava um maço de sopo e jogava em cima do sangue. Aquela planta absorvia o sangue do cordeiro, que era derramado com a mão esquerda, que significa juízo, porque Deus ali estava purificando os nossos pecados. E como ele não podia mais tocar, ele enfiava uma peça de madeira naquele molho de sopo, e ele levantava, e quando o sangue começava a escorrer na madeira, ele aspergia, e os homens se empurravam, esperando receber uma gota daquele sangue no seu talit. Aqueles que recebiam voltavam para casa, alegres e felizes, para contar uma história, a história do Corban, que era o grande sacrifício realizado pelo Gadol Cohen, o sumo sacerdote. A família esperava aquele que estava voltando com um banquete. Simão Cirineu chega em casa com uma gota de sangue? Não, ele chega todo sujo de sangue. A família está lá, a mesa posta, todos alegres, Alexandre, Rufo, sua mãe, esperando que Simão Cirineu narrasse como se realizava o sacrifício do cordeiro, que representava o mesmo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, eu não tenho tempo para explicar aqui, mas faça esse exercício. Pegue a sua Bíblia
e você procure no Antigo Testamento como é que era feito o sacrifício do cordeiro. Observe como o sacerdote ia lá num determinado lugar, né? Lá em Jerusalém, ele ia em Belém, ele trazia aquele cordeiro, o cordeiro ficava em avaliação 4 dias, e sabem como é que o sacerdote decretava que o cordeiro estava apto para o sacrifício, que ele estava perfeito? Era lavando as mãos diante dele. Então observe que enquanto o sacerdote está lá separando o cordeiro, preparando para o sacrifício, a mesma coisa estava acontecendo com Jesus Cristo naquele momento. 4 dias se passaram para que o cordeiro fosse sacrificado na Páscoa. 4 dias se passaram e Jesus sendo avaliado, analisado, e por último, vocês sabem o que acontece? Quando Pilatos não consegue ver nenhuma falha nele, o que Pilatos faz? Pilatos pede uma bacia com água e lava as mãos diante de Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele não estava se isentando de culpa, ele não sabia o que estava fazendo ali, porque tudo estava decretado por Deus. Atos 4, 26 e 27 estavam ali para fazer tudo que a mão e o propósito de Deus havia predeterminado. Então quando Pilatos lava as mãos, ele está dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, santo, inculpável, que tira o pecado do mundo. Era isso que Simão Cirineu tinha que voltar para sua casa e dizer: peguei na minha túnica, na minha capa, uma gota do sangue do cordeiro. Mas ele chega lá e ele não consegue contar o sacrifício, e os seus filhos perguntam: pai, como é que foi? Ele disse: filho, eu não vi o sacrifício. E aí Rufo pergunta: como, pai? O senhor não foi para ver o sacrifício? O senhor não foi para receber uma gota de sangue, para que a nossa família se sentisse perdoada e abençoada? Nós estamos olhando, contemplando toda a sua túnica manchada, nós estávamos esperando que a graça de Deus entrasse pela porta da nossa casa. É velho. E Simão diz: filho, quando eu estava entrando na porta de Jerusalém, estava vindo uma turma, via um sujeito condenado lá, trazia uma placa pregada no seu peito, amarrada no seu peito. Essa placa é escrita em 3 idiomas. O hebraico é bonito, porque no hebraico está lá, diz assim: Yoshua, Nahatiratzi, Vemelech e Erudim, que traduzido significa Jesus, o Nazareno, Filho de Deus. Pilatos, quando mandou confeccionar essa placa, ele não sabia o que estava fazendo. Pilatos era um bobo, achava extremamente inteligente. Quando ele manda colocar essa placa, se você pegar o acróstico de cada letra, vai fazer a palavra Deus. Pilatos estava sacrificando o próprio Deus. Família de Simão Cirineu não consegue entender o sacrifício do Corban, porque ele não descreve. Ele diz: eu estou entrando e eu tenho um encontro com esse homem. O sujeito está lá com uma placa estranha. Agora, vocês lembram? Rufo, ele é o talmidim da casa, ele estudou, ele aprendeu, ele recebeu a mão no ombro, ele foi aprovado, e ele diz: pai, conte-me mais, o que a turba falava? E as pessoas gritavam. Ele disse: pai, quando ele identifica, ele disse: pai, o senhor teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver a sua túnica. E quando ele vê a túnica, ele coloca sobre os ombros de Simão Cirineu, ele vê que tem uma marca de uma mão. A túnica está manchada de sangue, justamente no ombro direito, onde Simão se ajoelhou para ajudar a Jesus. Nada nesse mundo acontece por acaso, querido. Aquele homem poderia não saber o que ele estaria fazendo naquele momento da história, mas Simão não estava na hora errada, no lugar errado. Simão estava na hora certa, no lugar certo, diante do seu Senhor e Salvador. Jesus cai, Simão se coloca diante dele, ele bota as mãos no ombro de Simão, suja Simão de sangue, e Simão caminha 50 metros carregando a cruz. Para quem não sabe o que isso significa, Jesus toma alento, pega a sua cruz, vai embora, e Simão fica ali sem saber o que está acontecendo. 50 metros. Aquele dia era dia de Páscoa. O que acontece 50 dias depois da Páscoa?
Pentecostes. Simão vai embora, 50 dias depois vem o Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém. E aí Rufo diz: pai, o Senhor teve uma experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus colocou a mão no seu ombro, pai, ele estava escolhendo a nossa casa para ser testemunha do Evangelho da Graça aqui. Agora, eu disse para vocês que Simão era um etíope, e o que fazia o etíope no dia 14 de Abib, lá em Jerusalém, para ver o sacrifício do cordeiro? Se o povo etíope era um povo pagão, aí nós temos que voltar para o Antigo Testamento, e vamos descobrir que Simão o Cirineu é descendente de Salomão com a rainha de Sabá. O nome dela é Maqueda. Salomão teve um filho com ela chamado Menelik I. E quando ele completa 12 anos, ele vai para conhecer o pai. E como ele seria identificado? Quando Maqueda volta para casa, Salomão havia dado um anel e disse: quando meu filho vier me visitar, diga para ele trazer esse anel, que eu vou identificar, vou saber que é ele. Irmãos, uma casa para servir, alguém para servir, precisa conhecer aquele que o chamou para servir. Quando Paulo recebe o chamado, ele é separado, ele é levado, e ele fica em torno de 3 anos sendo ensinado no deserto da Arábia. Por isso que quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 11, e que vamos celebrar a ceia, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu não recebi de nenhum outro homem, não recebi isso de Gamaliel, isso eu recebi pessoalmente do Senhor, e aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Irmãos, servir ao Senhor Jesus nós não aprendemos numa faculdade teológica, como disse o nosso futuro teólogo daqui a pouco. Estou fazendo teologia, louvado seja Deus, tem pouquíssimos fazendo teologia hoje. Negada quer ser algo que dê mais dinheiro. Teologia não dá dinheiro, olha aí. Principalmente para quem prega o que nós pregamos, para quem prega a verdade. Mas o lugar correto para você aprender é aos pés de Jesus. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, aparece a diferença de quem é. O grande exemplo disso são 2 irmãs. Vocês lembram de Marta e de Maria? Quando Jesus chega na casa, a chegada de Jesus identifica quem são as duas. Jesus observa que Marta e Maria estão em casa. O Lázaro não está em cena, deveria estar fazendo alguma coisa fora, mas estão as duas. E aí Jesus chega e Maria mostra-se preocupada em aprender dele. Ela recebeu uma graça maior, então ela quer conhecer o Senhor, ela quer aprender aos pés de Jesus. Irmãos, aprender aos pés de Jesus é um ato de humildade. Isso me faz lembrar Nicodemos. Nicodemos sai do seu palácio, do Sinédrio, e ele vai se encontrar com Jesus num casebre abandonado nos arredores de Jerusalém. E quando ele chega na casa, dizem os sábios judeus que só tinha um banco, e Jesus já estava sentado naquele banco. Não havia lugar para o presidente do Sinédrio sentar, ele é obrigado a sentar aos pés de Jesus. Mas é aos pés de Jesus que ele diz uma das coisas mais fantásticas que nós ouvimos como pregadores do Evangelho: Senhor, nós sabemos. Porque ele usou a palavra nós, não era só ele, nós lá, os componentes do Sinédrio, sabemos que tu vieste do Pai, que tu vieste do céu, porque ninguém pode falar, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não tivesse vindo da parte de Deus. E como o Sinédrio ouvia, o Sinédrio ficava na beira e na margem da rua. Naquela época não havia ar-condicionado gostoso como esse, né?
Eles tinham que abrir as janelas, e as janelas abertas, a mesma janela que dava acesso ao vento que aliviava o calor, dava também para ouvir as palavras daquele pregador que estava confrontando todo o sistema colocado diante dele naquele período da história. Porque ele olhava para o Sinédrio e dizia: ouvistes o que foi dito pelos antigos e pelos religiosos? Eu, porém, vos digo. Isso chamou a atenção. Nicodemos queria saber: quem é esse que está acima de nós? Quem é esse que se coloca acima de nós? Então ele quer saber, ele quer conhecer, e ele vai encontrar-se com Jesus. É impossível servir a Jesus se não tiver um encontro pessoal com Ele, e quando você se coloca diante dele, faz a diferença. Marta e Maria, Jesus chega na casa, elas estão diante de Jesus, e Marta e Maria sabiam que Jesus era o Messias, e agora elas têm o privilégio de tê-lo ali, e de repente aquilo que parecia impossível para elas estava ali diante dos olhos delas. Elas estavam diante do Senhor. Marta corre de um lado para o outro, limpando, cozinhando, arrumando, decorando. Ela quer que o Senhor tenha uma boa impressão da sua casa. Maria vira as costas, ignora a cara feia de Marta. Vocês já prestaram atenção quando me mandaram um vídeo de alguém maltratando uma máquina roçadeira aqui na frente, né? Parecia que a máquina estava endemoniada, ela não cortava a grama direito, ela trepidava. Eu estava ora vendo o servo do Senhor voar como se aquela máquina se transformasse num helicóptero, mas a grama está cortada, está aí. Eu imagino a cara daqueles que estavam olhando, não sabem cortar direito, e ele olhando para trás, dizer: por que não ajuda? Isso faz parte das nossas vidas como servos do Senhor. Então, aqui está o retrato: Marta e Maria. Maria se coloca aos pés do Senhor, Marta desesperada, de um lado para o outro, e aí Maria vai até o Senhor e diz: Senhor, não dá para eu fazer as coisas sozinha. E olha Maria aí, no bem bom, sentada, só conversando com o Senhor. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a gente está ou num local, ou num gabinete pastoral, ou no quarto, estudando, preparando, pensando, né? Lutando: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Vou pregar sobre isso e tal, a igreja está necessitando disso e aquilo. Aí passa alguém lá de fora, né? O que o pastor está fazendo aqui? Não, só está lendo, está só perdendo tempo lá com os livros, e vai lá atrapalhar. Agora lá em casa tem um que quando eu estou estudando demora, ele vem com aquela carinha dele assim, ó, cara de anjo, né? Seu Bernardo. E aí eu tenho que parar o que eu estou fazendo para dar atenção para ele, depois eu entrego para a mãe e volto para o que eu estou fazendo. Gente, que experiência maravilhosa é ser avô, né? Quem é avô é pai duas vezes, né? Olho para o Marco Antônio e vejo isso, né? O amor que a gente tem pelos nossos netos. Então Marta está lá, preocupada, agarrada, né, aos seus afazeres. E Jesus diz: Marta, você vive cheia de compromissos e inquietações, você é escrava dos seus afazeres, você vive agarrada a essa vassoura, você vive presa a um avental, você tem compromissos que te escravizam. Irmãos, para servir ao Senhor nós temos que nos livrar de tudo isso. Nosso trabalho é importante, nossa casa é importante, nossos desejos são importantes, mas não podem tirar um tempo e um espaço que pertence a Deus. Afinal de contas, quando Cristo vai à cruz, Ele nos compra, Ele nos resgata no sentido de adquirir. Somos ovelhas do seu pastoreio, Ele nos comprou, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem não entende isso, vive repetindo a cena de Marta. Jesus poderia dizer para ela: Marta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não ande ansiosa por essas coisas que está à sua volta. E diz para ela: olha, Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Ela escolheu aprender de mim. Lembra? Aprender de mim porque sou manso e humilde de coração. Você quer servir, quer ser manso, quer ser humilde, coisa que eu nunca aprendi a ser.
E aí alguém precisa me ensinar, porque também você não aprende isso com a carne. Você já viu humildade nas obras da carne? As obras da carne são humildade? Não tem. Mas quem aprende de Jesus, pelo menos tem uma noção do que significa ser isso. E isso é resultado de alimento espiritual. E o alimento espiritual é o melhor remédio para a ansiedade e para as inquietações. Maria escolheu a melhor parte, e essa ninguém tira dela. Querido, se tem uma das frases que eu ouvi muito durante o meu período de professor em seminário, eu acho que o pastor Rosivaldo lembra, é que alguns diziam: pastor, quando eu me formar eu vou querer ser igual ao senhor, lembra? Eu falei: ele não sabe o que está falando. Se você quiser me dar uma agulhada, diz assim: o Aldenir tem o dom da palavra. Tenho não, querido. Você não sabe o quanto eu estudo, quanto eu pesquiso, quanto eu trabalho para trazer isso para vocês. E quando alguém diz assim: fulano tem o dom da palavra, diz: não, fulano não estuda, tá tudo aí, fulano não precisa se preparar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: não precisa se preparar. Queridos, eu me preparo pela responsabilidade que eu tenho de procurar fazer o melhor, porque maldito seja aquele que faz a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. Então, o alimento espiritual é o melhor remédio para a alma. Todo crente tem dentro de si uma Marta e uma Maria, e elas acabam dividindo você. Todo crente, eu vou repetir, tem dentro de si uma Marta e uma Maria. Marta representa suas obrigações, seus deveres com o mundo em volta, coisas que nos inquietam: sustento, saúde, vida conjugal, vida profissional. Isso é pecado? Claro que não, a princípio não, querido. Pode ser, se você tirar a confiança, se você tirar o serviço que você deve a Deus, isso passa a ser pecado. A grande maioria dos crentes entram na igreja com um avental e uma vassoura na mão. O sermão não pode passar de 30 minutos, porque eles olham no relógio. Domingo passado, o pastor vai receber esse vídeo. Mas domingo passado eu me amarrei, entrei numa igreja que tem um relógio desse tamanho, uma tela, né? Acho que aqui deve ser 42 polegadas, com um número desse tamanho mostrando o horário que você começou a pregar e o horário que você termina. Eu só olhei para ele 2 vezes, a hora que eu entrei lá e a hora que eu saí, porque eu não poderia ficar constrangido pelos números. Mas a maioria dos crentes entram na igreja com um avental e uma vassoura na mão, e Jesus fica lá no canto. Ou seja, eles estão preocupados com os seus afazeres intermináveis, afazeres que os inquietam. Em dias de culto, Maria sabe que tem que ir ao templo. Dias de culto, Maria sabe que tem que aprender do Senhor. Dias de culto, Maria sabe que tem que cultuar, que tem que adorar. Mas Marta, agarrada à vassoura, diz: hoje não, hoje nós não podemos ir, hoje nós temos tanta coisa para fazer, hoje o menino está doente. Deus não tem poder para curar o menino doente na igreja. Cura só o remédio que você dá em casa. Eu não entendo isso. Às vezes eu acho que pentecostal, que tem um evangelho que não é perfeito, um evangelho que não é o da graça, tem mais fé do que nós, que temos o evangelho da graça de Deus. Tem uma doença que acomete os crentes, que ela tem 2 momentos em que ela ataca a vida do crente. O primeiro é às 6 da manhã, mas às 10 ela passa, que é o horário que está terminando a escola dominical. Aí passa a vida, na hora que passa a vida entra nele, aí ele está pronto para fazer churrasco, né? Depois que ele come e enche a pança, a doença entra nele de novo. Ele tem que descansar a tarde todo dia. Não vou no culto à noite porque eu estou doente. Aí basta entrar o horário do Fantástico que a vida entra nele. Nós somos assim. Marta diz: não, nós não precisamos ir para a igreja, vamos fazer uma oraçãozinha aqui em casa mesmo. Triste. Sabe por que Marta age dessa forma? Porque ela não aprendeu a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabem por que não aprendeu a buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque não se colocou aos pés de Jesus. Marta nos diz que enquanto o nosso coração estiver preso aos nossos afazeres, será impossível entender o que significa servir. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir ao Senhor dividindo uma vassoura e um avental. Enquanto o nosso olhar estiver nas coisas desse mundo,
naquilo que é passageiro, enquanto estivermos preocupados com as nossas coisas pessoais, Jesus vai continuar no canto. E o crente foi escolhido e chamado para servir a Jesus. Nós não vamos ficar aqui para sempre, queridos. Este mundo caminha a passos largos para o fim. Jesus vai voltar, essas coisas vão ficar, e outros vão gastar e gozar aquilo que você ganhou, aquilo que você ajuntou. Você vai partir, e aquilo que você batalhou tanto, se esforçou tanto, vai ficar aqui para outros usufruir daquilo que você construiu. Vão comer o que você plantou, daquilo que você cuidou como se fosse uma mata. Eu espero que você tenha identificado a melhor parte. A história paralela diz uma coisa muito interessante sobre Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó, quando ele tinha aquele problema lá com Esaú, eu preguei aqui, né? Isso aqui, não sei se alguém vai lembrar. Preguei no encontro de casais aqui. Os sábios dizem que quando o Jacó sai de casa, ele leva uma botija de água, uma botija de azeite e um pedaço de pão. E no decorrer da caminhada, Jacó come o pão e bebe a água, mas acaba o pão e a água. Ele tem uma botija de azeite, mas Jacó não mexe no azeite. Sabe por quê? Azeite é símbolo do Espírito Santo. A mãe de Jacó deu a ele a botija de azeite para ele cultuar. Tanto é que a pedra que ele coloca debaixo da cabeça para fazer um travesseiro, no dia seguinte ele passa óleo e ela vira um altar, e ele consagra ao Senhor. Então Jacó não pode tocar no óleo, o azeite não é dele, o azeite de Deus. Qual a lição para nós? Nós temos que aprender a separar aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. Nós temos o nosso tempo, nós temos as nossas coisas, mas Deus tem seu tempo, Deus tem suas coisas. Eu tenho que servir a Deus e também tenho que ser cidadão dos céus neste mundo. Queridos, assim como a pedra de Jacó, a palavra de Deus, ela não se amolda fácil à nossa cabeça. Vocês acham que Jacó chegou lá, pegou a pedra, colocou e deitou e ele dormiu? Não, a pedra não se amoldava. Dizem os sábios que Jacó tentava colocar de um lado, virar de outro, não dava. A pedra não se amoldava à sua cabeça. E por que ele usa uma pedra de travesseiro? Aqueles nômades do deserto diz que a cabeça tem que ficar acima do chão para que insetos não entrem pelos ouvidos. Então Jacó faz isso. Mas assim como a pedra não se amolda à cabeça de Jacó, a palavra de Deus também não se amolda fácil à nossa cabeça, à nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós vivemos uma vida material também. O nosso contato com ela deixa colunas, deixa marcos importantes, decisivos na nossa caminhada, e esses marcos devem ser para a glória de Deus, não é para a glória do ser humano. O avental e a vassoura de Marta sempre vai exigir a nossa presença e a nossa dedicação. Observem, queridos, que Jesus sempre usa a duplicidade para nos ensinar. Dois caminhos: Caim e Abel, Jacó e Esaú, Maria e Marta. Isso é uma peculiaridade de alguns rabinos. Os rabinos sábios da época de Jesus usavam isso. Você sempre vai ter diante de você o exemplo dessas pessoas. O que faz a diferença na vida de cada um é a presença de Jesus. Quando colocamos diante de Deus, quando nos colocamos também diante de Deus, nós vamos entender que a presença de Jesus na nossa vida vai mostrar quem nós somos. Se somos Jacó e Esaú, se somos Caim e Abel, ou se somos Marta ou Maria. Há um propósito tríplice na eleição. Você crê que Deus escolheu você? Deus escolheu com o propósito de nos salvar, de nos santificar pela sua palavra, para nos usar. Deus nunca pensou em você como um vaso belíssimo colocado num canto.
onde as pessoas pudessem olhar de lado e simplesmente contemplá-lo. Deus escolheu você para dar frutos. Deus escolheu você para servi-lo. Eu estou dizendo que as suas coisas não devem roubar o tempo de Deus. Não estou dizendo que elas não devem ter valor para você. Eu estou dizendo que para você servir, você precisa mudar o foco, mudar a direção do seu olhar. Você lembra como foi o preparo da última Páscoa? Os discípulos perguntaram para o Senhor: onde é que o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Vocês lembram o que Jesus disse? Parece que essa pergunta pode ser pertinente para nós. Como é que o Senhor quer que eu sirva? Nós temos que esperar a resposta dele. Os discípulos perguntaram: como é que o Senhor quer? Onde que o Senhor quer? Aí Jesus diz para eles: dá a resposta. Vocês vão entrar na cidade, quando vocês encontrarem um homem com um cântaro no ombro, segue ele. Então, pergunte ao Senhor: onde é que tu queres que eu sirva? Queridos, nós temos o hábito no Brasil de que basta falar de Deus que é a igreja de Deus. Nós entramos em qualquer lugar, aceitamos qualquer um, mas preste atenção numa coisa: existem igrejas que não conhecem o Senhor, existem igrejas que o Senhor está de fora, existem igrejas cujos membros nunca nasceram de novo, eles não estão lá pelo sacrifício de Cristo, eles estão lá para receber algum tipo de benefício, eles estão querendo alguma coisa. E aí, me faz lembrar João 6, aquele povo atrás de Jesus, depois da multiplicação dos pães e peixes. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão atrás de mim por causa de comida. Trabalhai pela comida que perece, trabalhai não pela comida que perece. E Jesus diz uma coisa para eles assim: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Sabe o que isso significa? Irmão, se para um judeu comer carne e sangue de certos animais já era proibido, vocês imaginem de um ser humano. E aí eles começaram a avaliar. Esse cara, ele disse que ele é o Messias, ele disse que ele é o pão que desceu do céu, ele disse que ele é filho de Deus, ele disse que ele é Deus. Esse cara já foi longe demais. E aí o texto diz: muitos daqueles que o estavam seguindo o abandonaram. E aí Jesus olha para os 12 e diz assim: se vocês quiserem ir, boa viagem, aproveita e vai embora também. Aí eu faço uma pergunta: que tipo de pastor é Jesus, irmão? Se fosse pastor Rosivaldo, ele dizia: vamos reunir a igreja em oração, vamos distribuir folheto, vamos fazer visita, vamos trazer o povo de volta. E Jesus está nem aí, quem quiser ir embora, vá. E é diante desse quadro que nós ouvimos talvez uma das mais belas expressões que sai da boca de um servo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz assim: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, o homem que estava com o cântaro no ombro, tinha uma coisa dentro do cântaro. Vocês sabem o que é? Aquele homem estava levando o quê? Água. Não era comum um homem levar água, mas aquele homem estava com o cântaro e ele levava água. Água é símbolo da palavra. Os sábios dizem que aquele homem representava o Espírito Santo. Ele levava a água que simboliza a palavra que nos lava, que faz uma limpeza, uma purificação nas nossas vidas, e nós precisamos dessa lavagem, a água pela palavra, para que possamos servir ao Senhor. É a palavra de Cristo que deve orientar você no serviço. Pergunte para Ele, sente aos pés dele. Deus não colocou esse homem aqui por acaso. Irmãos, é homem. Nós temos falhas, nós somos humanos, nós pecamos igual vocês. Mas Deus colocou uma coisa na nossa boca que não tem na boca de qualquer um: conhecimento da sã doutrina. E a palavra do Antigo Testamento é que o povo deve buscar do sacerdote o conhecimento da boca dele. Deus colocou o conhecimento na boca dele. Então gaste tempo, sente aos pés dele, pergunte, deixe ele guiar você,
deixa Ele ensinar você. Aprenda aos pés dele. Nós somos imperfeitos, mas pregamos um evangelho que é perfeito. O grande problema é que no lugar de as pessoas olharem para o evangelho, olham para nós. E o único referencial que nós devemos ter é Jesus. A Bíblia diz assim: olhando firmemente para o pastor, que é o autor e consumador da sua fé. É isso? Não. Olhando atentamente para Jesus. Olhe para Jesus. Quando sua vida estiver difícil, pesada, olhe para Jesus. Quando as responsabilidades pesarem nos ombros, olhe para Jesus. Quando a enfermidade se fizer presente, olhe para Jesus. Quando as coisas parecerem difíceis, olhe para Jesus. Irmãos, a igreja tem 2 serviços que é básico. Talvez você não entenda que o ato de Maria é um ato de serviço. Tem 2 serviços colocados diante de Jesus: o serviço de Marta e o serviço de Maria. Não, em nenhum momento Jesus disse que o trabalho de Marta não era importante. Ele estava dizendo que naquele momento Maria havia escolhido a melhor parte, e Marta também deveria aprender aquilo. A maioria de nós não vai procurar como é que termina essa história, né? A maioria de nós para aí: Maria, melhor parte, Marta, pior parte. Não, queridos, dá uma continuada na leitura, que depois que você virar a página, você vai ver depois Marta aprendendo do Senhor, porque ela descobre que não se pode servir sem conhecer o Senhor. O serviço básico de uma igreja é cultuar a Deus e falar das virtudes de Cristo. É o apóstolo Pedro que nos diz isso. Nós temos a obrigação de falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não estou falando de grandes conceitos teológicos, isso é para o Rosivaldo. Eu estou falando de falar das virtudes de Cristo. Você conhece as virtudes de Cristo? Se você não conhece, pergunte dele. Ele tem um conhecimento das virtudes de Cristo, vai passar para você falar para os outros que precisam conhecer as virtudes de Cristo, daquele que é o Cordeiro de Deus, que veio para retirar o pecado do mundo. E para fazer esse serviço, você tem que sentar aos pés de Jesus, aprender dele, buscar da boca do sacerdote que ele colocou aqui o conhecimento para você servi-lo melhor e mais. Depois dessa questão básica, é que você vai descobrir quais são os seus dons, e aí você vai poder servir melhor. Lembre-se, o homem tinha algo especial no cântaro. O homem tinha algo. O homem tinha água. Você não deve receber o ensino de qualquer um. É lamentável aqueles que gastam tempo com esses pregadores da net. Tem cada idiotice. Vocês não imaginam as perguntas que eu recebo. Um dia desse alguém me fez uma pergunta: pastor, é pecado celebrar ceia? Está errado celebrar ceia? Eu falei: quem falou isso? Não, porque eu vi na internet, o pregador disse que a ceia era para ser celebrada até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus não se celebra mais a ceia, porque o Cordeiro morreu, ele morreu, já perdoou os nossos pecados, acabou. Eu perguntei, e a igreja de Coríntios, Paulo recomendando que os irmãos celebrassem a ceia, isso foi antes ou depois da vinda, da morte, da ascensão de Jesus? Queridos, as pessoas vivem cheios de dúvidas, cheios de ensinos errados. Tem gente que quer aprender a Bíblia pela TV Record. É lamentável. Vocês não sabem qual foi a campeão de audiência que eu recebi. Pastor, o faraó morreu ou não no Mar Vermelho? Você quer saber se realmente ele morreu no Mar Vermelho ou não? Leia o Salmo 136, versos de 13 a 15. Não faça agora, senão vai demonstrar que você não viu a novela.
Os crentes de hoje servem a Deus do seu jeito, porque não aprenderam de Cristo. Portanto, eu quero voltar ao ponto inicial para concluir essa reflexão. Vamos colocar um acabamento aqui. Servo. Você quer ser servo? Servo é aquele que mantém o olhar constante sobre a casa de Deus. Olhe para cá. Olhe para casa. Veja as necessidades. Veja o que é preciso fazer. Dê uma de Marta de vez em quando. Bota um avental. Pega uma vassoura. Mas eu peço que você olhe para cá com um carinho a mais. Olhe com os olhos de Maria. Não perca uma oportunidade de estar aqui para aprender coisas grandes, incríveis, que só Deus faz. Servo é aquele que possui e mantém o olhar constante na casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, Tu nos deste a oportunidade de jogar semente na terra, e nós viemos aqui fazendo a Tua vontade. Tua palavra foi semeada, todavia, aquele que trabalha para produzir frutos é o Teu Espírito. Eu não posso convencer, mudar a ninguém, mas ela é viva e eficaz nas Tuas mãos. E é Teu Espírito quem regenera, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem sela, quem habita, quem conduz a toda a verdade, quem guia os passos, quem faz a obra para a glória do Teu nome. Senhor, nos ensina a sermos servos, a entender que servo é aquele que tem o olhar voltado e constante para a Tua casa, e que, uma vez identificando as necessidades dela e as nossas necessidades, venhamos a gastar tempo em aprendizado, porque para ser discípulo é preciso conhecer o Senhor e aprender do Senhor. 19 anos se passaram desde o dia que a pedra fundamental foi aqui colocada, e quando nós olhamos para os benefícios que há nesse local, entendemos que a boa mão do Senhor conduziu os Teus servos até aqui. Abençoa o pastor Rosivaldo, continua abençoando ele, continua trazendo sobre ele sabedoria, dedicação, cuidado para com as ovelhas. Senhor, dá a essas ovelhas humildade para aprender, para compreender as Tuas grandezas, para olhar, Senhor, para esse local como casa Tua, para olhar para esse servo Teu, alguém escolhido para conduzir esse rebanho, alguém que tem um peso incalculável nas costas, alguém que tem que prestar contas daquilo que recebeu e daquilo que vai entregar ao Senhor. Abençoa a família âncora, usa esse povo para a glória do Teu nome. Usa também, Senhor, os queridos da defesa da fé, assim como o Senhor os tem abençoado, o Senhor tem dado a eles vigor para continuarem lutando e, sobretudo, andando de cabeça erguida, sendo Teus discípulos. Senhor, abençoa a cidade de Deus, dá mais amor, mais compromisso com o nosso povo, faz-os olhar para a Tua palavra, olhar para aquele lugar como casa Tua também, Senhor. Senhor, olha o tabernáculo lá no Monte Pascoal, abençoa aqueles irmãos, providencia um pastor para eles, mas enquanto isso, que o Senhor nos dê também força e vigor para continuar ensinando a eles. Faz-os olhar também para aquele lugar como casa Tua, faz-nos manter, Senhor, esse olhar, faz-nos manter o olhar para a Tua casa e entender que velho, é compromisso de cada um de nós. Faz isso, nós te pedimos, nós te rogamos, nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém.